Fala fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. A notícia que ninguém esperava, mas que muitos já temiam, finalmente caiu como uma bomba no Parque São Jorge. Yuri Alberto anunciou sua saída do Corinthians. O atacante, que chegou ao clube com status de estrela e esperança de gols, decidiu encerrar seu ciclo no Timão após uma passagem marcada por altos e baixos, amor e críticas, aplausos e vaias. O anúncio pegou até mesmo os companheiros de time de surpresa, já que, segundo pessoas próximas ao jogador, a decisão foi tomada de forma rápida e silenciosa, sem muito alarde nos bastidores. Fontes ligadas ao departamento de futebol afirmam que Yuri estava insatisfeito com o momento do clube, o ambiente interno e, principalmente, com a pressão constante da torcida, que há meses vinha cobrando uma postura mais decisiva dentro de campo. O atacante, que sempre se mostrou profissional e dedicado, parece ter chegado ao limite emocional de um ambiente que se tornou pesado demais. E o mais curioso é que, mesmo com o Corinthians lutando para se reorganizar financeiramente, a saída de um dos seus nomes mais caros pode abrir uma ferida ainda maior. A pergunta que fica é: o clube queria mesmo que ele ficasse? A trajetória de Yuri Alberto no Corinthians foi uma verdadeira montanha-russa. Quando ele chegou, vindo do Zenit, da Rússia, a torcida o recebeu como um salvador, um artilheiro capaz de resolver a falta de gols que atormentava o time. E, de fato, nos primeiros jogos, ele mostrou faro de gol, movimentação intensa e um estilo de jogo combativo que empolgou o torcedor. Mas, com o passar do tempo, as coisas começaram a mudar. O time entrou em má fase, os resultados não vinham, e Yuri começou a ser o principal alvo da frustração coletiva. As vaias se tornaram rotina na Neoquímica Arena, e até nas redes sociais o clima pesou. Apesar das críticas, ele seguiu firme, manteve o discurso de comprometimento e tentou segurar a pressão. Só que o desgaste foi crescendo, e o relacionamento com parte da torcida azedou de vez. Segundo relatos internos, ele chegou a pedir conversas com a diretoria para entender seu papel e o futuro do projeto, mas as respostas nunca o convenceram totalmente. Agora, com o anúncio oficial, tudo indica que o ciclo realmente se encerra com gosto amargo. Nos bastidores, o sentimento é de que a saída de Yuri Alberto é consequência direta de uma sucessão de erros administrativos e esportivos dentro do Corinthians. A falta de um planejamento claro, as mudanças constantes de técnicos e a indefinição sobre o projeto de futebol desgastaram o elenco e deixaram o jogador sem perspectiva. Fontes próximas ao atacante revelam que ele se sentia desmotivado com a falta de rumo do clube, e que a promessa de um time competitivo nunca se concretizou. O Corinthians, que tenta equilibrar as contas e ainda convive com problemas de bastidores, acabou perdendo mais uma peça importante em meio à turbulência. O mais curioso é que, mesmo com a saída confirmada, não há clareza sobre o destino de Yuri. Alguns dizem que ele pode voltar à Europa, outros apostam em clubes brasileiros que já sondaram sua situação. Enquanto isso, a torcida se divide, há quem veja a saída como um alívio, e há quem a enxergue como o fim de uma era de esperança. O fato é que o vestiário sentiu o impacto, e o clube agora terá de lidar com um vazio que vai além do campo. O que mais chama atenção é a maneira como o anúncio foi feito. Nada de coletiva, nada de vídeo emocionante. Apenas uma postagem simples nas redes sociais, com um texto direto e um tom de despedida contido. Chegou a hora de seguir um novo caminho, escreveu Yuri, acompanhado de uma foto com a camisa do Timão e um agradecimento à torcida. Nos comentários, o clima foi dividido, muitos desejaram sorte, outros criticaram o timing, e alguns chegaram a acusá-lo de abandonar o barco em um momento delicado. Mas é preciso lembrar que o futebol é um ambiente volátil, e decisões como essa raramente são simples. Segundo pessoas do staff do jogador, a relação entre Yuri e o clube vinha se deteriorando há semanas, especialmente após desentendimentos internos e a indefinição sobre o futuro técnico. O atacante, que sempre valorizou a transparência, se viu em meio a uma confusão política e esportiva que o desgastou profundamente. Assim, a despedida fria talvez reflita exatamente o clima que o cercava nos bastidores, um misto de frustração, cansaço e alívio. A torcida do Corinthians,
apaixonada e intensa como poucas, não costuma lidar bem com saídas de ídolos ou promessas. E, mesmo que Yuri Alberto não tenha conquistado títulos expressivos, ele foi, por muito tempo, o símbolo de esperança em meio a um elenco irregular. Nas arquibancadas, muitos se lembram dos gols decisivos, das comemorações vibrantes e do jeito guerreiro que o atacante mostrava em campo. Porém, a falta de regularidade e o peso das expectativas acabaram manchando essa imagem. Há quem diga que Yuri nunca teve o suporte ideal para render tudo o que podia, enquanto outros acreditam que ele sucumbiu à pressão e não soube lidar com as críticas. De qualquer forma, a sua saída reacende uma discussão antiga: o Corinthians sabe valorizar seus talentos? Em um clube onde as mudanças são constantes e o ambiente é sempre tenso, poucos conseguem se firmar por muito tempo. E agora, sem seu principal atacante, o desafio de reconstruir a confiança com a torcida parece ainda maior do que encontrar um substituto à altura. Os bastidores da diretoria também ferveram com o anúncio. Segundo informações de dentro do clube, alguns dirigentes foram pegos de surpresa pela decisão do atacante, que já vinha planejando a saída com seu empresário. Há rumores de que ele recebeu propostas de fora e que o Corinthians, diante da crise financeira, não conseguiu competir. O presidente tentou intervir, mas o jogador já estava decidido. O episódio expõe, mais uma vez, a falta de estabilidade do clube e a dificuldade em manter suas peças mais valiosas. Enquanto isso, o elenco tenta seguir a rotina de treinos, mas o clima é de incerteza. Ninguém sabe quem será o próximo a sair, e a sensação de que o Corinthians está perdendo o controle da situação é inevitável. O vestiário sente o impacto, e a comissão técnica busca maneiras de motivar o grupo. É um momento de transição difícil, onde o emocional pesa mais do que o tático. E, para muitos, essa saída é o retrato fiel de um clube que parece sempre lutar contra si mesmo. Agora, o que mais circula entre torcedores e comentaristas é a pergunta: para onde vai Yuri Alberto? Há um verdadeiro mistério no ar, e as especulações não param. Fala-se em clubes brasileiros interessados, como Flamengo e Palmeiras, mas também há rumores fortes de uma volta ao futebol europeu, onde ele ainda mantém bom prestígio. O Zenit, clube russo que detém seus direitos econômicos, pode estar envolvido em negociações, e isso complica ainda mais o cenário. Internamente, o Corinthians tenta manter a postura de que tudo foi feito de forma profissional, mas a sensação é de que o clube perdeu o controle da narrativa. A saída do atacante não é apenas uma perda técnica, mas também simbólica. Ela representa a incapacidade de reter talentos e construir um projeto sólido. Para a torcida, é mais uma ferida aberta, mais um capítulo de um enredo repetido, onde as promessas se vão antes de se tornarem realidade. E, enquanto Yuri se despede em silêncio, os bastidores seguem fervendo com teorias, suspeitas e desabafos de quem vive o dia a dia do timão. Nos programas esportivos, o assunto domina as mesas redondas. Alguns comentaristas defendem o jogador, dizendo que ele foi vítima de um contexto caótico e de uma torcida impaciente. Outros afirmam que faltou entrega, que Yuri nunca se adaptou totalmente à pressão corintiana e que sua saída é consequência natural de um rendimento irregular. A verdade, porém, parece estar no meio. É inegável que ele se dedicou, mas também é evidente que o desgaste emocional e a pressão contínua afetaram seu desempenho. O atacante chegou a demonstrar publicamente irritação com críticas injustas e até com memes que circulavam nas redes. A relação, que começou com amor, terminou com frieza. Agora, o Corinthians precisa lidar não apenas com a ausência de seu principal atacante, mas também com a repercussão negativa que sua saída gera. Afinal, num momento em que o clube busca reconstrução e estabilidade, perder uma peça desse tamanho é um golpe duro, tanto dentro quanto fora de campo. E, mais do que nunca, o torcedor sente que está assistindo a um filme que já viu antes. Para quem acompanha o futebol de perto, essa novela tem todos os ingredientes de um drama corintiano clássico: emoção, polêmica, bastidores e incertezas. O elenco sente o impacto, e o técnico se vê diante do desafio de reorganizar um time sem seu artilheiro. Internamente, há quem veja na saída de Yuri Alberto uma oportunidade de renovar o grupo, trazer novas lideranças e recomeçar. Mas o problema é que o Corinthians ainda vive um momento financeiro delicado, o que torna difícil pensar em reforços de peso.
Enquanto isso, o mercado observa, e empresários se movimentam. O nome de Yuri desperta interesse, e seu futuro deve ser definido nas próximas semanas. Nos corredores do clube, o sentimento é de frustração, mas também de alívio por encerrar um ciclo que se arrastava. O atacante, por sua vez, se despede com elegância, sem declarações polêmicas, mas deixando no ar um silêncio que diz muito. O ciclo acabou, mas as consequências ainda estão longe de terminar. Os torcedores mais apaixonados lembram com saudade dos momentos em que Yuri Alberto fazia o estádio vibrar. Foram gols importantes, partidas intensas e uma entrega que, por um tempo, simbolizou o espírito corintiano. Porém, o futebol é implacável com quem não mantém o alto nível, e o atacante acabou se tornando alvo fácil em meio à crise. O curioso é que, mesmo com as críticas, os números de Yuri não eram ruins. Ele seguia como um dos principais finalizadores do time, mas a expectativa sempre foi desproporcional à realidade do elenco. A pressão para ser o cara era enorme, e poucos aguentam esse peso por muito tempo. Agora, com sua saída, muitos se perguntam se o problema estava realmente no jogador ou se o sistema do clube o engoliu, como fez com tantos outros. Essa reflexão ecoa entre torcedores e analistas, e o consenso é que o Corinthians precisa, mais do que reforços, de um novo rumo. Porque de promessas e desilusões, a Fiel já está cansada. A imprensa já começa a especular sobre os bastidores da negociação. Segundo fontes ligadas ao staff de Yuri, houve contatos com clubes do exterior e sondagens de equipes brasileiras que monitoravam a situação há meses. O Corinthians, pressionado por dívidas e pela folha salarial alta, não teve alternativa senão aceitar o desfecho. Mesmo assim, a saída é vista por muitos como uma derrota institucional. O clube perde não apenas um atacante, mas também um símbolo de um projeto que prometia devolver o timão ao protagonismo. O clima nos bastidores é de luto esportivo, funcionários lamentam, colegas de elenco enviam mensagens privadas, e a torcida, dividida, tenta entender o que realmente aconteceu. Há quem diga que Yuri se cansou da bagunça interna, das promessas não cumpridas e do desgaste com parte da mídia. De qualquer forma, o capítulo está encerrado, e o futebol segue seu curso implacável. O Corinthians, como sempre, vai precisar se reinventar. Mas a cicatriz deixada por essa saída vai demorar para cicatrizar. E, no fim das contas, a história de Yuri Alberto no Corinthians será lembrada como um retrato fiel do que o clube se tornou nos últimos tempos, um gigante ferido, em constante busca por redenção. A saída do atacante, ainda que previsível, marca o fim de um ciclo que começou com euforia e termina com melancolia. O torcedor, que já se acostumou a lidar com despedidas dolorosas, agora volta seus olhos para o futuro, tentando acreditar que dias melhores virão. Enquanto isso, Yuri segue seu caminho, talvez em busca de paz, talvez em busca de um novo desafio. O futebol, afinal, é feito de recomeços, e talvez essa seja apenas mais uma virada de página em sua carreira. No Parque São Jorge a vida continua, mas o eco da sua partida ainda ressoa pelos corredores, pelas arquibancadas e pelas conversas de bar. Porque, no fundo, todo corintiano sabe, quando um jogador importante vai embora, não é apenas um nome que se perde. É um pedaço da esperança que se despede junto. A saída de Yuri Alberto também escancara um problema que há tempos vem sendo comentado nos bastidores do Corinthians, a dificuldade de lidar com o emocional dos seus atletas. O clube, historicamente conhecido por sua intensidade e cobrança, parece ter perdido o equilíbrio entre paixão e pressão. Jogadores jovens e talentosos acabam sendo engolidos por um ambiente onde a paciência é curta e a cobrança é desumana. Yuri foi apenas mais uma vítima de um ciclo que se repete a cada temporada. Nos treinos, segundo relatos, o atacante já demonstrava sinais de esgotamento, e até o sorriso característico desapareceu nos últimos meses. A relação com parte da torcida se tornou irreversível, e nem os gols recentes foram suficientes para resgatar a confiança. A verdade é que o Corinthians precisa olhar para dentro e entender que, para voltar a ser gigante de verdade, não basta trocar técnicos e jogadores. É preciso reconstruir sua identidade emocional, reconectar o elenco com a torcida e reencontrar a essência que fez do clube uma potência. Sem isso, novas saídas como a de Yuri continuarão acontecendo,
e o torcedor seguirá vivendo de saudade e promessas. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos bastidores da mídia esportiva, o assunto continua rendendo horas de debate e teorias. Alguns jornalistas afirmam que a decisão de Yuri foi mais estratégica do que emocional, apontando que o atacante estaria negociando com um clube europeu de médio porte, interessado em tê-lo como titular absoluto. Outros garantem que ele optou por sair para respirar novos ares e encontrar o prazer de jogar futebol longe das cobranças intensas do cenário brasileiro. Seja como for, o nome do jogador segue em alta, e sua saída do Corinthians apenas reforça o quanto ele ainda é valorizado no mercado. A dúvida que fica é se o clube poderia ter feito algo diferente para mantê-lo. Muitos acreditam que sim, que uma gestão mais humana, um projeto esportivo claro e uma comunicação mais direta poderiam ter evitado o rompimento. Mas, como sempre, o futebol não perdoa vacilos. E o Corinthians, mais uma vez, parece ter deixado escapar uma peça importante por pura desorganização. Enquanto isso, nas ruas e nos grupos de torcedores, o clima é de misto de revolta e resignação. Em bares próximos à Neoquímica Arena, o assunto domina as conversas. Ele foi embora porque o time não ajuda, diz um torcedor. Foi embora porque não aguentou a pressão, rebate outro. A verdade é que ninguém está completamente errado. O futebol corintiano vive um colapso emocional, onde a expectativa é maior que a realidade. Yuri Alberto, com seu estilo intenso e seu semblante sincero, virou símbolo desse conflito entre amor e frustração. E mesmo partindo, deixa uma marca. Daqui a alguns anos, talvez se lembre dele com carinho, talvez com arrependimento, mas com certeza como parte de um período turbulento da história do clube. Porque, goste-se ou não, ele foi protagonista. E num time em reconstrução, protagonismo é tudo o que se deseja, mesmo que, às vezes, ele venha carregado de dor e despedidas. Agora, o futuro do Corinthians se desenha em tons de incerteza. Sem Yuri Alberto, o time perde não só gols, mas também uma referência de ataque, um jogador que, apesar de criticado, carregava parte do peso ofensivo do elenco. A diretoria corre contra o tempo para buscar substitutos, mas o mercado está inflacionado e as opções são escassas. A torcida, por sua vez, exige respostas. Quer saber quem chega, quem fica e qual é o plano para os próximos meses. O clima é tenso, e a sensação é de que o clube vive mais um daqueles momentos decisivos em que qualquer escolha errada pode custar caro. No meio disso tudo, o nome de Yuri ainda ecoa. Mesmo fora, ele continua sendo pauta, lembrado em cada análise, citado em cada comparação. E talvez esse seja o maior sinal de que sua passagem, apesar de conturbada, foi significativa. O Corinthians seguirá em frente, porque sempre segue, mas o eco dessa despedida vai demorar a se apagar. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!